Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre sinais vitais. Já vimos anteriormente os sinais vitais, temperatura e frequência de pulso, e hoje falaremos sobre pressão arterial sistêmica. Vocês já sabem que a temperatura, frequência de pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial, ou seja, que os sinais vitais podem sugerir o estado de saúde atual de uma pessoa, funcionando dessa forma como indicadores de saúde. E a dor é um sinal subjetivo, considerado o quinto sinal vital. Em que momentos devemos verificar os sinais vitais? Nas consultas do paciente, na admissão do paciente, em alterações das condições do paciente, em horários pré-estabelecidos, seguindo a rotina de cada instituição, quando o paciente queixar, antes e depois de procedimentos invasivos, de atos cirúrgicos, após a administração de determinadas medicações, como por exemplo o Plasil e Dipiron. A pressão arterial indica a força de contrabilidade do coração. Quando o nível tensional ou de tensão está acima do normal, a nomenclatura a qual recebe o nome é hipertensão. E quando o nível de tensão for abaixo do normal, diz hipotensão. O valor tensional de referência para os adultos é até 120 por 80 milímetros de mercúrio. A unidade de medida, portanto, é milímetros de mercúrio. O conceito de pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra a parede de uma artéria à medida que os ventrículos do coração se contraem e relaxam, ou seja, na sístole e na diástole. A pressão sistólica é a força exercida contra a parede arterial. Ocorre no ato da contração ventricular. É o maior valor verificado durante a aferição de pressão. É o resultado do débito cardíaco, volume sanguíneo e resistência da árvore arterial. A árvore arterial ela é composta pelas artérias, arteríolas e capilares. Já a pressão diastólica é a força exercida contra a parede arterial quando o coração encontra-se no seu estado de relaxamento. É o menor valor verificado durante a aferição da pressão. O sangue, ao passar pelas artérias, encontra-se uma resistência, que é devido ao atrito. E quanto mais estreita a artéria for, maior será essa resistência, ou seja, maior será a pressão para que ocorra a passagem do sangue. Portanto, a pressão arterial depende do calibre da artéria. As artérias, ao apresentar com calibre normal, também apresentará as pressões máxima e mínima normais. Porém, se esse calibre das artérias se estreitar, o atrito do sangue passando pela artéria irá aumentar, e a pressão mínima também. Assim, o coração terá que fazer mais força para empurrar o sangue dentro da sua artéria, fazendo com que a pressão máxima também aumente. Esta figura apresenta a pressão sanguínea, que é a medição da força aplicada contra as paredes das artérias. Quando dizemos que a pressão arterial é de 120 por 80 milímetros de mercúrio, estamos informando que a pressão, portanto, a força exercida pelo coração para empurrar o sangue pelas artérias é igual a 120 milímetros de mercúrio.
que é a mesma coisa da pressão arterial sistólica. E que a pressão, a resistência que as artérias estão oferecendo à passagem do sangue é de 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão arterial diastólica. Esse desenho representa a força, a pressão exercida pelo coração para empurrar o sangue pelas artérias. Isto acontece no ato da pressão arterial sistólica. As características fisiológicas que geram a pressão sanguínea são o volume sanguíneo circulante. Por exemplo, um indivíduo adulto com 70 quilos tem aproximadamente 5 litros de sangue circulante. Para pessoas que têm um bom condicionamento físico, há um aumento do volume sanguíneo, tanto total como nos músculos ativos. Uma outra variável é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeada para a aorta a cada minuto. A viscosidade do sangue depende da concentração de seus componentes, ou seja, das células contidas no sangue. O sangue é aproximadamente 3 vezes mais viscoso que a água. E um outro fator fisiológico que gera a pressão sanguínea é a resistência periférica, que é o impedimento à oposição ao fluxo sanguíneo em uma artéria. Devemos lembrar que alguns fatores interferem diretamente na pressão sanguínea, como a idade, o ritmo circadiano, onde na madrugada a pressão é mais baixa e no início da tarde tem seu valor mais alto. O gênero é outro fator também que interfere na pressão arterial, e geralmente a pressão sanguínea é mais baixa em mulheres. O exercício e a atividade física, as emoções e a dor também afetam a pressão sanguínea. Além de outros fatores, que a gente sabe que consumo de tabaco, o álcool, café, Coca-Cola, estar também com a bexiga cheia, são fatores que interferem. E um outro fator muito importante e que muitas vezes o profissional acaba esquecendo é o tamanho do manguito, que deve corresponder a 40% da circunferência do braço e seu comprometimento envolver no mínimo 80% do braço. A medida da pressão do sangue é expressa por uma fração, onde o numerador é a pressão sistólica e o denominador é a pressão diastólica. Por exemplo, 120 por 80 milímetros de mercúrio. E aí a gente deve se lembrar, como dito anteriormente, que a unidade de medida é milímetros de mercúrio. Quais são os locais de verificação da pressão arterial? O local de maior frequência para a verificação da pressão arterial é na artéria braquial, na fossa cubital. Existem algumas situações em que o enfermeiro terá que verificar a pressão sanguínea em outros locais. Essas situações são pacientes com braços amputados ou indisponíveis, como por exemplo, pacientes com queimaduras no braço, pacientes mastectomizadas, presença de fístulas arteriovenosas em pacientes que fazem hemodiálise. Os locais alternativos para a verificação da pressão sanguínea podem ser na artéria poplítea e pediosa, como vocês podem verificar nas figuras que estão abaixo. Os instrumentos utilizados para a verificação da pressão arterial são o esfingnomamômetro e o estetoscópio. O tamanho do manguito varia de acordo com a circunferência e comprimento de cada braço.
Aqui nesse quadro, vocês podem ver as dimensões ideais do aparelho para a aferição da pressão de acordo com a circunferência do braço. Como proceder na aferição da pressão sanguínea? O paciente deve estar em repouso por pelo menos 5 minutos, em abstenção de fumo, álcool, droga, cafeína, Coca-Cola, chamate, por exemplo, nos últimos 30 minutos. Deve estar também com a bexiga vazia e o braço selecionado deve estar sempre livre de vestimentas, relaxado e mantido ao nível do coração, aproximadamente entre o quarto e quinto espaço intercostal. Quando o paciente está sentado, coloca-se o braço por sobre uma mesa. A pressão arterial poderá estar falsamente elevado caso a artéria braquial fique abaixo do nível do coração. Para a verificação da pressão arterial, localiza-se a artéria braquial por palpação. Após colocar o manguito firmemente cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, centralize a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A pressão arterial pode ser medida de duas formas, de forma direta e indireta. A medida direta da pressão arterial ela é feita por cateterismo intraarterial. Este método é tido como padrão ouro, mas, por ser invasivo, é um procedimento pouco usado, além da sua aplicação não ser indicada em pacientes assintomáticos. A pressão arterial medida pelo método indireto, geralmente ela é estimada por meio do esfigmomômetro. Utiliza-se do método palpatório, que estima somente a pressão sistólica, e o do método auscultatório, que é bem mais preciso e permite que sejam também estimadas as pressões sistólicas e diastólicas, usando-se o estetoscópio. Então, qual será a técnica usada para aferir a pressão? Primeiramente, devemos colocar a bolsa inflável centralizada sobre a artéria braquial, colocar a margem inferior do manguito aproximadamente 3 centímetros acima da fossa antecubital. Prende-se o manguito e posiciona-se o braço de modo que fique levemente fletido, como mostra a figura. Devemos palpar o pulso radial e inflar o manguito até o desaparecimento do pulso no nível da pressão sistólica. Desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente. Posteriormente, coloca-se o estetoscópio nos ouvidos, com as olivas voltadas para frente e posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial na fossa antecubital, evitando comprimir com excesso. Inflar rapidamente de 10 em 10 milímetros de mercúrio até o nível estimado da pressão arterial. Esse nível estimado vai ser aquele que você encontrou anteriormente, mais 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial máxima encontrada, então, no método palpatório. Em seguida, realiza a deflação com velocidade constante inicial de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo, evitando assim a congestão venosa e desconforto para o paciente. Neste momento, procede-se, portanto, à ausculta do som sobre a artéria braquial, evitando-se a compressão excessiva do esteto, determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som, que é chamado de primeira fase de Korotchkov, que se intensifica com o aumento da velocidade da deflação.
Determinar a pressão diastólica, ou seja, o valor mínimo, no desaparecimento dos sons que irá corresponder à fase 5 de Korotchkov, exceto em condições especiais. Ao escutar cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, para confirmar o desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos, os sons persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons, que é a fase 4 de Korotchkov, embora na prática isso praticamente não aconteça. Esse quadro mostra as fases e qualidade dos sons de Korotchkov. Nessa figura, podemos ver a fase 1 de Korotchkov, que apresenta a pressão sistólica. Na fase 4, apresenta o abafamento e na fase 5, o desaparecimento dos sons, que é a pressão diastólica. Esse quadro apresenta a classificação da pressão arterial. A classificação da pressão arterial ela é ótima quando ela está entre 120 por 80 milímetros de mercúrio e normal quando ela está entre 121 a 129 por 81 a 85 milímetros de mercúrio, e ela é limítrofe quando está entre 130 a 139 por 85 a 89 milímetros de mercúrio. Passando desses valores, a pessoa torna-se hipertensa. E na hipertensão, a gente pode verificar aqui que nós temos o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. No estágio 1, a pressão deve estar entre 140 e 159 por 90 a 99 milímetros de mercúrio. No estágio 2, a pressão arterial vai estar entre 160 a 179 por 100 a 109 milímetros de mercúrio. No estágio 3, estará maior ou igual a 180 por maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. E aí nós temos a sistólica isolada, que vai ser maior ou igual a 140 e menor que 90 milímetros de mercúrio. Vamos relembrar, né? Nunca esqueça de lavar as mãos usando a técnica correta. Temos sempre de relembrar alguns princípios, né, para a tecnologia da aferição da pressão arterial. Dentre eles, nós temos estabelecer e manter o relacionamento interpessoal, realizar avaliação física e em relação à história da doença, preparar o material utilizando técnicas assépticas, posicionar o paciente proporcionando conforto, e ao término organizar o material e ambiente, anotar o cuidado e dados relevantes em registros específicos. Devemos ter alguns cuidados e observações com o equipamento de verificação da pressão arterial. Dentre esses cuidados, temos que observar a limpeza, que deve ser realizada a desinfecção com álcool 70% das olivas e campanula, encaminhar as braçadeiras para a lavanderia regularmente ou quando necessário, e também observar a calibração ou a calibragem mantendo o ponteiro no ponto zero. Deve-se calibrar semestralmente ou quando necessário. Assim, terminamos o nosso conteúdo de hoje e fico aguardando vocês na aula online para tirar as dúvidas.